Amigos, mas bom dia mesmo. Está entrando no ar pela Demais, a TV do nosso tempo, WTC 60 Minutos. E como nós estamos falando aqui, o WTC 60 Minutos é um programa que aborda grandes temas pela ótica do coaching, pelaquela ótica de um lugar onde nós estamos, de um momento pelo qual passamos e um momento onde almejamos chegar. E hoje nós vamos falar de um assunto aqui muito interessante, que diz respeito a nós todos, que é a questão da saúde, a saúde física, a saúde mental, a completude dessas duas saúdes que fazem a nossa vida, fazem nós sermos mais felizes ou fazem nós termos satisfações. Enfim, nós temos aqui dois especialistas que vão estar conosco conversando e falando a respeito de saúde. Estamos aqui com o Dr. Tarciso, médico da saúde do trabalhador e especialista também em saúde da família. Falar para nós sobre saúde, sobre nos manter saudável, né? Doutora Raquel Passoli, que já esteve conosco antes aqui, conversando sobre educação. Ela que é psicóloga, é doutora em psicologia, especialista também em psicologia da educação. Vai estar conosco falando sobre saúde mental. Enfim, o doutor Tarciso e doutora Raquel, bom dia, senhores, bom dia, doutores. Bom dia, gostaria de agradecer mais uma vez, Armando, pelo convite para estar aqui com vocês e ao pessoal da TV Demais. Muito obrigada. Bom dia, Barreto, bom dia ao telespectador e agradeço o convite e terei imenso prazer em explanar aqui os assuntos referentes à saúde da família, à saúde do trabalhador. Bom, como nós sempre fazemos, antes de nós entrarmos, abordarmos a temática do dia, nós vamos passar rapidamente aqui aquilo que será notícia na mídia dessa semana, que incontestavelmente será o julgamento da chapa Dilma Temer, que está acontecendo nesse momento, deve estar se iniciando, e que pode aí caçar o mandato do presidente Michel Temer. Presidente Michel Temer, que está às voltas com uma série de delações premiadas aí que foram feitas, de acusações, enfim, é uma situação que nós veremos repercutida com certeza na mídia ao longo dessa semana. E esse julgamento também pode ter surpresas, porque pode ter um ministro lá que possa vir a pedir vistas. Pedir vistas significa que alguém quer mais tempo para analisar o processo, e isso significa que esse julgamento iria aí para as calendas gregas. Enfim, vamos ficar de olho e ver o que acontece. Se é uma notícia que deve movimentar os bastidores, aí deve movimentar a mídia durante toda a semana. Voltando ao nosso tema, que é a saúde, e sempre lembrando da ótica do coach que nós implementamos aos temas que trazemos aqui, estive essa semana com a Shana Vasco, que é uma coach lá de Belo Horizonte, terra, inclusive, das Minas Gerais, terra aqui do Dr. Tarciso, que está conosco, uma homenagem aqui ao Dr. Tarciso. E a Shana conversou conosco sobre o trabalho magnífico que ela vem fazendo numa entrevista rápida que fizemos. Ela estava em São Paulo, e nós vamos trazer essa entrevista. A Camila vai colocar para nós introduzirmos o assunto aqui, saúde mental. Vamos ver um pouquinho desse bate-papo com a Shana. Camila? Bom dia, amigos, mas bom dia mesmo. Vocês que estão aí com o WTC 60 Minutos. Hoje nós estamos aqui conversando com a Shana Vasco, que vai contar um pouco para nós a sua experiência na área do coach. Ela que vem desenvolvendo um trabalho magnífico aí, com repercussão nas redes sociais em todo o Brasil. Ela está aqui hoje num evento aqui sobre coaching. Ela vai falar um pouco para nós do evento, vai falar um pouco para nós da sua experiência enquanto coaching e dessas maravilhas que ela tem propiciado na vida de tantos. Bom dia, Shana. Bom dia, tudo bom? Agradeço pelo convite, agradeço a todo mundo que está assistindo, né? Então, respondendo sua pergunta, um pouquinho da minha experiência. Bom, eu ajudo os coaches a atenderem com total segurança e ter clientes com isso. Por que eu faço isso? Eu tive uma carreira executiva e eu me encontrei no coaching, né? Eu fiz um período sabático, estudei várias coisas na área de desenvolvimento humano, inclusive o coaching. E eu percebi que, apesar de eu ter tido logo lotei minha agenda, tive bons resultados, muitos dos meus colegas
pessoas me procuravam perguntando: Xana, como é que eu faço quando meu coach patina? Ou como que faz para fazer uma pergunta poderosa? Como é que eu faço para ter clientes pagantes? E aí, aos poucos, eu fui vendo que essa era uma dor do coach e eu comecei a ajudá-los. Porque eu costumo dizer que o coach, ele tem mais que uma carreira. Ele tem mais que uma profissão. Eu acredito de verdade que o coach tem uma missão de luz, de levar a luz às pessoas, a luz do conhecimento, a luz dos recursos, das competências, para ajudar as pessoas a alcançarem coisas que elas não conseguiam. Só que essa missão, ela traz, que é muito bonita, muito nobre, ela traz consigo uma responsabilidade. A responsabilidade de você trabalhar sabendo o que você está fazendo, porque afinal de contas tem uma vida ali. Então, eu ajudo o coach a alcançar a excelência, que é atender com total segurança, porque o coach que atende, transforma vidas, ele tem uma agenda lotada. Mas tudo isso que você falou está ao alcance de todos, né? Há poucos falávamos antes aqui da nossa entrevista sobre essa possibilidade que o coach está ao alcance de qualquer pessoa. Ela pode ter essa missão de vir e transformar outras vidas. Com certeza. Na verdade, o coaching é um processo de autoaperfeiçoamento, né, com lastro científico. E eu valorizo muito isso. Tanto que eu tive a oportunidade de desenvolver um método onde os coaches atendem em apenas 5 encontros. Tudo isso fundamentado em mais de 5.000 horas de atendimentos que eu tive e centenas de alunos que já validaram essa metodologia. E qual que é o segredo, então, né, para qualquer pessoa possa ser coach? Você usar a metodologia, porque ela existe um passo a passo, e eu brinco sempre que a prática é a mãe da excelência, porque o coach, para ele atender com segurança, com profissionalismo, se ele segue um roteirinho, segue um método passo a passo de excelência em coaching, ele com certeza vai poder ajudar de forma efetiva e transformar vidas. Você está hoje aqui no World Trade Center acompanhando aí uma palestra, um dos feras do coach aqui no Brasil. Você poderia falar um pouco para nós? Claro, eu acredito que pelo princípio da coerência, né, se eu ajudo os coaches a atenderem com segurança, né, eu tenho alunos de supervisão e mentoria em coaching, pelo princípio da coerência, da mesma forma que os meus alunos participam dos programas de supervisão e mentoria, eu sempre tenho que buscar a melhoria contínua. Não existe essa da gente achar que a gente já está pronto, fiz uma formação e pronto. Não, a gente sempre tem que buscar a excelência. Aí eu estou tendo a oportunidade, né, de estar aqui num congresso, né, conhecendo, me aperfeiçoando, conhecendo novas formas de atuação, novos conhecimentos, até mesmo para compartilhar com os meus alunos que às vezes não têm oportunidade de pegar um avião e ficar viajando no Brasil afora. Fala para nós um pouquinho desse seu trabalho e deixa aí um recado para quem quiser entrar em contato com você. Você que é de Minas Gerais, Belo Horizonte, não é isso? Então deixa um contato aí que é muito interessante, porque aqui na WTC, na World Trade Center, World Trade Coach, World Trade Center é o prédio que nós estamos, mas na World Trade Coaching nós procuramos essa parceria, sempre estar aqui dando luz às pessoas que estão fazendo e que estão trazendo divulgação e que estão trazendo esse espaço maravilhoso para a vida das pessoas, que é o processo de coaching. Fala um pouquinho para nós e deixa um recado para o pessoal. Claro. Então, se você é coach e deseja atuar se sentindo 100% seguro, porque você sabe exatamente o que fazer para transformar a vida dos seus clientes, então eu quero te fazer um convite a visitar minha página na internet, é www.xanavasco.com. Então, você vai ter lá um material muito rico para você atender com total segurança e gerar renda com isso. Meus amigos da WTC 60 Minutos, Xana Vasco com vocês e até a próxima. Muito obrigado pela audiência. Valeu. Sensacional, né? Xana Vasco. Agradecimentos aqui especiais ao Bruno Mikio Murashima, grande figura que faz as nossas edições aí. Uma grande figura, grande abraço, Bruno. Agora vamos voltar para o nosso tema aqui e conversar com os nossos convidados. Doutor Tarcísio e doutora Raquel, aonde se tocam a saúde física e a saúde mental. Doutor Tarcísio? Bom, Barreto, eu costumo resumir muitas vezes as coisas, embora não seja simples, né? Mas facilita a compreensão, de que existe basicamente 3 situações que nos adoecem, que é a
alimentação, aquilo que a gente come, ou alimenta de mais ou de menos, ou alguma coisa que usa ou que não usa, que dá deficiência, dá anemia, dá uma série de doenças, ou aumenta o colesterol, o triglicérido, o diabetes. Então, a alimentação, o trabalho, que são as relações no trabalho, o excesso de trabalho, não trabalhar também, e o tipo de trabalho, o trabalho exposto a condições de perigo, em condições ruins de relacionamento. E a terceira causa das doenças que a gente destaca são exatamente os relacionamentos, os excessos de compromisso, ou a falta dele, ou o tipo de relacionamento, como trabalhar sob tensão, sob perseguição, que é o caso do assédio moral. E, então, de certa forma, a saúde ela é um todo que envolve o bom relacionamento, envolve a boa alimentação e ainda envolve a questão do cuidado, né, que a gente tem que ter com a saúde, porque quando a pessoa procura o serviço médico ou o serviço de psicologia, essa pessoa já está adoecendo ou adoecida, ela já tem um relacionamento difícil, ou tem uma alimentação inadequada, ou tem um trabalho excessivo. Então, as três coisas não se separam, fazem parte da mesma pessoa, que é o equilíbrio disso daí é que vai ser a saúde. A saúde é o perfeito, ou quase isso, equilíbrio entre as atividades da alimentação, do trabalho e do relacionamento, né? De relacionamento, a doutora Raquel pode falar um pouco melhor, né, doutora? Doutora Raquel. Somando a fala do Dr. Tarcísio, a gente tem uma visão de saúde muito enviesada hoje em dia, relacionando sempre a saúde às questões físicas, né? Então, as pessoas sempre falam, vou melhorar minha saúde, e partem para o exercício físico, para nutricionista, para acompanhamentos médicos, e se esquecem que, na verdade, a saúde também ela é composta pelo emocional. E, como o Dr. Tarcísio disse, o equilíbrio emocional é muito importante também para a saúde física. Imagine uma pessoa que sofre constantemente no trabalho, com um chefe que é mais agressivo, ou que que cobra mais o profissional, e essa pessoa chega todo dia com níveis altíssimos de ansiedade no trabalho. Quando ela chega ao final do trabalho, ela sofre, além de uma estafa física, né, uma estafa mental muito grande, por essa tensão que ela vive durante o dia. A gente tem sempre que pensar, as pessoas falam, as emoções, mas as emoções não são só sensações. As emoções também têm uma descarga fisiológica no organismo, e que o excesso, né, a emoção demais, e aí vamos falar assim, uma ansiedade demais, o medo demais, até às vezes até a felicidade demais, né, podem causar um desequilíbrio na parte física. Então, a gente não pode ficar pensando sempre que a saúde é só a questão física. Como disse o doutor Tarcísio, quando as pessoas vão procurar o médico, a saúde física já foi abalada há muito tempo, e provavelmente existe também uma questão da saúde mental, né, do emocional, do estresse, da pressão que a pessoa vivencia, que também já está abalada há muito tempo. Tanto que na psicologia a gente sempre fala de uma saúde que ela é biopsicossocial, ela é biológica, ela é psíquica e ela é social, porque uma pessoa também que tem uma má condição de moradia ou não tem relacionamentos afetivos saudáveis, ela vai desenvolver problemas na saúde biológica. Então, essas três esferas, né, que também foram abordadas pelo Dr. Tarcísio, são muito importantes no que se diz a respeito à saúde. Gostaria de complementar alguma coisa, Dr. Tarcísio? Bom, eu cito também como os serviços de assistência médica que existe, seja do convênio particular, ou seja, e um convênio fornecido como benefício de uma empresa, ou ainda o SUS, né, que as pessoas têm que aprender a usar esses serviços. De modo geral, as pessoas procuram a gente na última hora, quando está já padecendo de um mal, e aí, como nem sempre ele encontra aquele atendimento naquele horário, muitas vezes as pessoas
passam como se fosse o serviço de saúde ineficiente. O serviço de saúde devidamente utilizado, ele não é deficiente, ele é eficiente. Só que tem que, assim como qualquer equipamento, né, como um instrumento na casa da gente, a gente tem que aprender a ligar, desligar, mudar de canal, coisa mais ou menos assim. Então a gente precisa usar o serviço de saúde adequadamente, tratando mais da medicina preventiva, evitando esses agravos ou essas doenças, esses transtornos. Bom, por falar em medicina preventiva, o doutor Tarcísio, que está conosco, é um especialista em saúde da família, ele faz um trabalho magnífico nessa área, nesse setor, que é uma medicina que eu entendo como preventiva, e eu gostaria que ele falasse um pouco para nós sobre a saúde da família, sobre esse plano, que eu acho que é uma política pública. Um programa de saúde. Programa Saúde da Família. Mas daqui a pouquinho, no próximo bloco. Estamos de volta com o WTC 60 Minutos, pela Demais, a TV do nosso tempo. Perguntava eu aqui para o doutor sobre o programa Saúde da Família. Entendo como uma medicina preventiva. É isso mesmo, doutor? Sim, Barreto e telespectador. O programa Saúde da Família, ele veio com o intuito de reduzir custos, que nós temos um custo muito alto na saúde. Exatamente porque no modelo anterior, lá dos anos 90 até o começo dos anos 2000, ainda imperava aquela assistência médica, o consumo excessivo de medicamento, o consumo de equipamentos. Então, houve esse pensamento, né, de fazer uma medicina mais preventiva. Então, como que funciona um programa de saúde da família? As pessoas são cadastradas por família, são visitadas mensalmente por um agente de saúde, que é uma pessoa da comunidade ou do bairro, que é contratado para este fim. E essas pessoas que têm, aí nós identificamos quem tem doenças crônicas, como pressão alta, diabetes, problema da tireoide e outros problemas crônicos, e essas doenças, então, essas pessoas são cadastradas e são agendadas para elas. Consulta, no meu trabalho, é consultado a cada 3 meses. Então, a pessoa passa ao médico, recebe uma receita, e essa receita é válida por 3 meses. Daí, depois de 3 meses, ela marca de novo, antes de terminar aquele medicamento, para ela ser revalidada a receita ou ajustada a dose conforme necessário. A outra parte importante do Programa de Saúde da Família é a parte de vacinação. Nós temos na unidade em que eu trabalho, nós estamos, além da vacina para a influenza, que é a gripe, que todo mundo já conhece, nós temos os pacientes idosos, portadores de doença pulmonar, doença cardíaca, que estão recebendo a vacina que imuniza esses idosos e esses doentes contra 23 bactérias diferentes causadoras de pneumonia. Então, nós não só prevenimos ali a doença, os agravos da doença, como prevenimos também as doenças infecciosas. Então, devidamente executado o programa de saúde da família, ele é excelente. Eu sou um grande defensor do programa e acho que a gente deve se empenhar o máximo possível para que ele permaneça. Nós temos também, junto com o Programa de Saúde da Família, que compõe uma equipe de médico, enfermeira, técnico de enfermagem e agentes de saúde, tem o NASF, que é um núcleo de atenção à saúde da família, de apoio, né, à saúde da família, onde tem também a psicóloga, tem nutricionista, tem o fisioterapeuta, que são também atividades voltadas para a prevenção. Doutora Raquel, gostaria de acrescentar alguma coisa sobre a saúde da família? Esse programa que tem aí de acompanhamento na área da psicologia, como é que você vê esse trabalho todo aí, doutora? Bom, Armando, a gente tem uma preocupação muito grande na psicologia, porque nós temos percebido, por exemplo, que a depressão é hoje o mal do século, né? E precisamos cada vez mais de esferas preventivas ao invés de remediativas.
Inclusive, é muito interessante a conversa que nós estávamos tendo aqui com o Dr. Tarcísio, porque as pessoas normalmente procuram assistência médica psicológica, e, na assistência médica, ao receber o medicamento psicotrópico, ela abandona a assistência psicológica, porque o medicamento faz um bem, e ela entende que aquilo já é suficiente para resolver os problemas dela. É interessante porque alguns amigos vieram me contar esses dias, né, que saiu uma reportagem dizendo que a medicação para a depressão não ensina a lidar com os problemas. Eu fiquei pensando assim, puxa, mas só agora que vocês descobriram isso? A psicologia tem batido muito de frente com isso, no dizer do quanto que é importante no tratamento das doenças, né, especialmente as que dizem respeito à saúde mental, o acompanhamento psicoterápico. O remédio, né, a medicação, ela deve ser apenas paliativo. Ela deve dar um bem-estar para o paciente, no caso de uma depressão mais profunda. Ela deve dar um bem-estar para o paciente, para que o paciente consiga ir à terapia, consiga retomar as questões de sua vida, porque muitas pessoas, às vezes, que não querem sair de casa, não querem sair da cama, e, a partir da terapia, elas aprendem a lidar com os problemas. Então, a gente precisa começar a divulgar melhor essa ideia de que o atendimento psicológico é necessário e não é apenas... Existe, né, no imaginário das pessoas aquela coisa de que se vai no psicólogo, vai no psiquiatra, é maluco. Não é. As pessoas que querem dar um novo rumo para a sua vida, transformar as condições dos relacionamentos, a forma como vive, a psicologia, a psicoterapia pode ajudar muito. Então, nós precisamos vencer esse preconceito que existe em relação aos atendimentos psicológicos. Olha, eu queria, aproveitando aqui o que disse a doutora Raquel Cassoli, estabelecer aqui uma definição, porque essa questão da psicoterapia e desses tratamentos de coaching, eles se diferenciam exatamente nesse ponto, que o coaching ele se propõe a pegar uma situação, e por isso ele está sendo muito utilizado em empresas, porque ele pega uma situação que está acontecendo e procura levar para um lugar onde, enfim, o grupo ou a pessoa estão querendo melhorar um comportamento, melhorar uma situação dentro de uma empresa. Então ele parte de um ponto aonde está a um ponto para chegar em algum outro ponto. Já na psicoterapia, nós analisamos o passado para nós descobrirmos a ação que está, naquele momento, causando algum dano ao paciente. Seria a psicoterapia, doutora? Isso. Eu costumo dar um exemplo meio grosseiro. Eu falo grosseiro porque a psicoterapia não é só isso, né? O profissional da psicologia, ele estuda as técnicas psicoterápicas e formas de você olhar para o paciente de uma maneira diferenciada. Dentro das abordagens da psicologia, eu brinco de dizer que existem um óculos, e esse óculos dá ênfase em determinados aspectos do ser humano. Então, algumas abordagens enfatizam a questão subjetiva, outras as questões objetivas, comportamentais, e outras as questões sociais, todas para tentar resolver de que forma que esse ser humano, ou para compreender, né, que forma esse ser humano entende o mundo e reage e se comporta a partir dele, né, dos valores, das experiências que foram vividas. E o profissional da psicologia, ele vai direcionar o olhar, eu não vou dizer padrão, por isso que eu falei que é uma palavra meio grosseira, mas o padrão como a pessoa costuma resolver os problemas dela, a forma como ela lida com as situações dentro da vida. Então, existem aquelas pessoas que precisam muito terem sempre pessoas perto dela, e outras que são muito mais independentes e conseguem resolver as suas questões sozinhas. Eu entendo que, a partir daí, a psicologia ela é o instrumento que vai lidar com todo sofrimento que a pessoa traga, que eu imagino que esse é o grande diferencial do coaching, né? Porque o coaching vai tratar as questões de uma forma mais objetiva e direcionar para alguns caminhos. Agora, a psicologia, nesse processo de direcionamento ou de observação de como o indivíduo se coloca no mundo, né, na sociedade, nas relações sociais, a psicologia consiga também lidar com essa questão do sofrimento. Então, por exemplo, quando a gente pega um paciente, né, que tem uma história aí com complicações na saúde e ela tem que tomar uma decisão sobre se vai realizar uma cirurgia ou não.
E não se trata apenas de uma questão objetiva de tomar a decisão, mas de lidar com tudo o que vai acontecer depois. Então, a ansiedade que vem antes e o que acontece depois. Então, acredito que o profissional da psicologia seja o mais capacitado para esses tipos de situação. Tá? Doutor Tarcísio, impacta totalmente na saúde da pessoa, não? Perfeito, Barreto e doutora Raquel. No nosso trabalho, nós sempre procuramos, antes de prescrever um medicamento, um psicotrópico, a gente faz um encaminhamento para o psicólogo e também no próprio serviço de saúde da família, nós já fazemos essa abordagem, procurando identificar naquela vivência da pessoa onde é que ela está se enganando ou se equivocando, né? Então, por exemplo, é muito comum um pessoal muita gente ainda fuma, então nós vamos falar sobre o cigarro, sobre o tabagismo, e a pessoa fala, não, mas eu fumo pouco, eu fumo, né, só 2, 3 cigarros por dia, mas ele está atribuindo àquele cigarro uma solução para uma ansiedade que ele tem, ao passo que ele deveria estar procurando, então, um serviço de psicologia. E aquilo vai afetar a saúde dele fisicamente. Então, nós trabalhamos em cima de combater o uso do cigarro, o uso da bebida e, assim, o uso de drogas em geral, porque nós temos que prevenir, cuidar da saúde, garantir aquela saúde que a pessoa tem. Eu costumo dizer que o nosso corpo, digamos assim, a parte mais importante é a mente, porque é a mente que vai levar a gente a não errar e quando perceber o erro, e aí precisa da mente de novo para perceber que está vendo o erro, tomar uma providência, procurar o programa de saúde da família ou outro serviço. Eu gostaria também de destacar, sabe, Barreto, que muitas vezes se critica o SUS, né, o Serviço Único de Saúde. Eu sou um defensor do SUS. Desde o princípio, desde o tempo, quando eu fazia faculdade, né, sem querer dizer a minha idade, mas naquele tempo, quem tinha assistência médica gratuita era só quem tinha carteira de trabalho assinada. Quem era desempregado não tinha assistência médica garantida pelo INAMPS, que era na época. Então, lá nos anos 90, nós batalhamos para isso, para que a saúde entrasse na Constituição lá de 88, depois nas leis da saúde, que é de 91 para frente, como um direito do cidadão. Mas esse cidadão brasileiro, nós, ainda não aprendemos a usar esse serviço. Muitas vezes a pessoa não toma a medicação adequadamente, ele muda conforme a opinião do vizinho, da família, ele não faz o exame. No trabalho que eu faço, nós fazemos exame a cada 6 meses, dos hipertensos, diabéticos, portador de doenças da tireoide e assim por diante. E muitas vezes a pessoa, né, o paciente, passa um ano e meio sem procurar o serviço, porque ele começa a procurar alternativas. Parece uma ideia assim, um doutor, não sei o que, lá de algum lugar, lá o doutor é bom. Aí vai lá, a família paga uma consulta ele. E ele acaba saindo do programa. Então a gente recebe muitas vezes o paciente depois de um ano e meio, e bastante desequilibrado no que se refere à terapia. Então a adesão ao programa ela é importante por causa disso, porque nós fazemos um monitoramento, nós promovemos a saúde, não estamos lá só para fazer a assistência médica. A assistência, e principalmente a de emergência, ela é num hospital, é um grande centro, que a pessoa tem mais dificuldade de conseguir. Então, saber usar o SUS, né, marcar consulta com antecedência, mesmo que, se você marca com antecedência, não tem problema que vai demorar uma semana, um mês. Agora, se você precisa na última hora, uma semana e um mês torna-se impossível. Então, é importante aprender a usar o serviço, tá ok? Eu acho perfeito isso porque, de fato, nós vemos aí muitas críticas ao sistema. Eu também sou um defensor do sistema, até porque, sinceramente, doutor, todas as vezes que eu precisei mesmo do sistema, ele estava lá e eu fui muito bem atendido. Tempos atrás tive um acidente aí que eu tive que fazer algumas cirurgias ósseas dos pés, aí que quebrei, enfim, fiquei numa... E fui atendido pelo SUS e não tenho o que falar. Então, eu acho que, de fato, essa questão de como as pessoas utilizam o sistema é que deve ser um pouco também checado. Evidentemente que os nossos amigos da mídia aí, nossos colegas de trabalho, eles acabam servindo também ao criticarem excessivamente algumas propostas políticas, enfim, né? Mas nós vamos voltar ao tema já, e nós vamos voltar também ao tema da saúde do trabalhador. Daqui a pouquinho, no próximo bloco.
WTC 60 Minutos, pela Demais, a TV do Nosso Tempo. Hoje aqui batendo um papo com o doutor Tarcísio Marcos de Almeida e a doutora Raquel Cassoli, especialista em saúde mental, que estão trazendo um pouco do conhecimento deles aqui para nós. Falava com o doutor, ele estava falando acerca de como se bem utilizar o sistema, né, o SUS, né, e que eu acabei complementando, concordo plenamente. Mas eu só queria, para complementar, porque eu quero entrar na saúde do trabalhador, o doutor Tarcísio ele é especialista. Eu só queria que ele complementasse essa questão do SUS, porque eu vejo que, como disse anteriormente, há muitas críticas ao sistema. Mas, evidentemente, o sistema lá atrás não tinha o sistema, o doutor mesmo falou. Então, como é que você vê essas críticas reiteradas aos sistemas, ao SUS? Como é que você analisa isso aí por parte da mídia? Como se dá isso Bom, Barreto, é uma situação difícil de definir em poucas palavras, porque eu costumo dizer que tudo que nós fazemos por ideologia. E existem ideologias diferentes. Assim como você me vê aqui falando de uma forma, você vai encontrar outro médico falando de colocar pino, parafuso e próteses, que não tem nada a ver com a saúde. É uma assistência médica quase, vamos dizer, com perdão da palavra, quase mecânica, né? Então, quando você procura o serviço de saúde, querendo uma prótese ou uma cirurgia de alta complexidade, é claro que você vai ter dificuldade, porque o serviço público ele não tem grandes somas em dinheiro. Agora, por outro lado, se você procurar o serviço com o intuito de prevenir doenças, você vai encontrar o serviço e, se você tiver, né, num serviço como é o Programa de Saúde da Família, na equipe, inclusive, que eu trabalho, nós destacamos sempre isso, de que todos nós da equipe estamos orientados, né, são bem orientados, a absorver, a receber esse paciente e orientar ele como prevenir as complicações de doença dele. Recentemente eu recebi no consultório uma pessoa, uma senhora, trazida lá pelos familiares, e que tinha uma complicação na perna, uma varize, uma infecção, talvez acho que é uma flebite, e quando eu abordava o paciente como um todo, falando da necessidade de cuidar do colesterol, cuidar da pressão e etc., o familiar me interrompeu e falou: doutor, isso não vem ao caso, nós queremos tratar a perna da minha avó. Então a gente não pode reduzir a pessoa a uma perna ou um coração, ou que seja a mente, né? Nós precisamos ver a pessoa mesmo como um todo. Problema de tireoide, bastante comum. Eu trabalho num município que, quando eu comecei a trabalhar, tinha muita gente depressiva. Tomava-se muito psicotrópico. Eu encontrei uma enfermeira que, junto comigo, fizemos uma campanha para reduzir o consumo de psicotrópico. E uma das coisas que nós descobrimos é que uma boa parte das pessoas depressivas que tomavam antidepressivo nesse município eram portador de hipotiroidismo, uma doença da tireoide que não tinha sido diagnosticado ainda, e a pessoa começava a apresentar quadro depressivo, mas era consequência de uma doença orgânica. Então, não adiantava também só a psicologia ali e não só o médico apenas dando o psicotrópico. Nós precisávamos descobrir, tratar, muitos deles trataram, reduzir o uso do medicamento psicotrópico e outros até parar de tomar o psicotrópico. Então, a abordagem multidisciplinar é importante, a abordagem como um todo da pessoa é importante, e isso é uma questão de ideologia. Nós também temos serviços em que as pessoas não pensam assim. Então, nós precisamos desenvolver essa cultura, a cultura da prevenção, a cultura da adesão ao tratamento, da adesão à busca da saúde, e não à busca da assistência médica. Não, sensacional, é isso aí. Eu acho que a prevenção é tudo e está em toda a nossa vida. Vamos nos prevenir mesmo com exames, vacinação correta, enfim, né? Mas, doutor também aqui, ele é especialista em saúde do trabalhador. Queria que ele falasse um pouco para nós desse trabalho que ele realiza junto ao trabalhador e da importância, né, do trabalhador se cuidar. Bom, Barreto, a saúde do trabalhador, e eu prefiro tratar nesse termo, saúde do trabalhador, contrapondo a ideia que se tem de médico do trabalho, ou medicina do trabalho, hoje também um pensamento, é uma ideologia. É onde que nós vamos garantir condições adequadas de trabalho, onde que nós vamos garantir um ambiente adequado de trabalho, onde que nós vamos procurar uma boa relação entre as pessoas no trabalho. Então, a medicina do trabalho, a princípio, tratava em termos de doenças e acidentes do trabalho, e a saúde do trabalhador nós vamos buscar, junto com a empresa, junto com o próprio sindicato da categoria, nós vamos buscar a melhoria
melhoria, vamos discutir essas condições de trabalho. Então, eu trabalho junto com um sindicato aqui em São Paulo e sempre que tem um aumento de alguma doença ou alguma complicação na empresa, nós acionamos o diretor sindical, que vai até a empresa, que negocia, que conversa, muda o dispositivo ou o equipamento que está causando doença, e isso nós vamos garantir saúde no ambiente de trabalho. E eu falo que o trabalho é o lugar onde a gente mais adoece, pois no trabalho a gente passa de 8 a 10 horas num ambiente ruim, numa situação de extremo esforço físico ou mental, e isso somado às relações muitas vezes difíceis entre o chefe e o dono da empresa, ou às vezes a cobrança por produção, por produtividade, isso causa alterações, não só físicas, como predispõe às doenças do trabalho e acidente de trabalho, mas também as dificuldades de relacionamento vem trazer a ansiedade, a depressão e até períodos em que a pessoa parte para a violência. Nós atendemos um trabalhador que nunca tinha agredido ninguém, mas no momento de pressão dentro da empresa, ele agrediu o companheiro, agrediu o chefe. Então, muitas vezes, a chefia é ruim nesse sentido também. Então, a questão do assédio, né? Até a doutora pode comentar sobre a questão do assédio no trabalho, que é causador de distúrbio, digamos assim, relacionado ao comportamento. Doutora Raquel, o trabalho, se ele não for assim equilibrado, ele é um fator sério, risco de desequilíbrio mental, afeta muito a saúde mental, não? Olha, o trabalho é o grande paradoxo do ser humano hoje em dia, né? Eu trabalho com abordagem sociohistórica e nós entendemos o trabalho e a atividade humana como aquilo que nos faz humanos, né? Nós nascemos predispostos à humanidade, nós não nascemos humanos. A humanidade vai sendo feita a partir do momento que a gente se socializa e a gente adquire a cultura, e o trabalho também faz parte desse processo de aquisição de cultura. Tanto que essa abordagem com a qual eu trabalho, a gente divide o desenvolvimento humano como atividade. Aquilo que a gente realiza prioritariamente. Então, a criança, a principal atividade dela é brincar. Aí ela passa a ter como principal atividade o estudo. Durante a fase da adolescência, da puberdade, nós compreendemos como a principal atividade o desenvolvimento das relações sociais. Vamos observar que, hoje em dia, com a internet, as relações virtuais, essas relações sociais estão sendo um pouco distorcidas. As pessoas não estão sabendo como se relacionar pessoalmente. E isso vai ser um problema para essas pessoas, para esses adolescentes, para essas pessoas na vida adulta. E a vida adulta é marcada como principal atividade o trabalho. Por isso que na psicologia nós defendemos muito que a pessoa precisa, dentro das escolhas dela, dentro das condições que ela tem de escolher a profissão, que ela escolha aquilo que dá prazer a ela, um trabalho que ela realize e se sinta realizada com. Então, as condições de trabalho, elas acabam, porque daí, no fim, se você for ver, as horas de vida de uma pessoa é dividida entre horas de sono, ou pelo menos deveria, né? O doutor Tarcísio pode dizer aí para mim quanto que é o adequado que a pessoa durma ao longo da vida, com as horas de trabalho. Então, se esse trabalho não tem um ambiente amistoso, né? Não dá a ela condições adequadas de alimentação, ou até de movimentação, porque uma coisa é o trabalhador da fábrica está ali fazendo um trabalho manual, um trabalho que exige muito dele esforço físico. Em compensação, o pessoal do escritório é um trabalho mental. A empresa precisa desenvolver um certo equilíbrio, né? Tanto para o trabalhador da fábrica como para o trabalhador do escritório. E a gente precisa também lutar, claro, para que as condições de trabalho sejam sempre mantidas de forma adequada. Passamos aí recentemente por várias discussões sobre as reformas na CLT, né? E eu duvido, né? Eu tenho minha dúvida forte de que o patrão prefere que o empregado faça 15 minutos de almoço, meia hora, do que 2 horas, que é o saudável. E aí o doutor Tarcísio vai me dizer o quão prejudicial é uma pessoa engolir a comida ao invés de se alimentar de maneira adequada. Então, nós temos aí no trabalho uma questão muito importante que está realmente diretamente ligada à saúde e que nós precisamos observar, porque a nossa sociedade está cada vez exigindo mais do trabalhador, uma resposta cada vez mais rápida e que não necessariamente é humanamente possível.
Doutora Raquel Cassoli aqui, hein? Mandou bem, hein? Doutor Tarcísio, tenho certeza que você tem muito que complementar aqui ao raciocínio da doutora, e eu concordo plenamente. Eu gostaria até de 2 horas de almoço e depois uma cesta, se fosse possível, entendeu? Mas o doutor Tarcísio vai falar, vai responder para a doutora essas horas todas de alimentação, de sono, etc. e tal, que fazem bem e que faz o trabalhador ser muito mais produtivo. Daqui a pouquinho, no próximo bloco. WTC 60 minutos pela Demais, a TV do nosso tempo. Conversava aqui com o doutor Tarcísio aqui sobre a questão da saúde do trabalhador, e a doutora Raquel tinha acabado de falar um raciocínio aqui fenomenal sobre essa questão da saúde, alimentação, horas de sono. Doutor, complemente para nós, e uma situação mais ainda, que é a questão dos acidentes de trabalho. Como é que isso é abordado dentro do aspecto? E, se me permite, mais uma questãozinha. O trabalhador, ele tem, é lógico, os problemas físicos, de ordem, de esforço repetitivo, enfim. Agora, quando ele tem alguma situação de saúde mental e ele é endereçado a uma psicóloga, ele tem um pouco de... Sente, se ele tem alguma resistência? Como é que isso se dá? Não. Bom, Barreto, com relação à resistência em si, eu acho assim que é meio... é de todo mundo. Nós não admitimos que nós estamos doentes ou que estamos precisando de ajuda. Todo mundo se pergunta para o paciente que está doente, ele fala, não, estou bem, tranquilo e tal. Então, na verdade, a resistência é de todos nós, né? Mas nós precisamos relacionar, no que diz ao trabalho, dessas condições adequadas, aquele tempo de descanso, aquele intervalo que nós temos para relaxar a musculatura, porque o trabalho sem o descanso, ele causa principalmente as lesões por esforço repetitivo, as tendinites, bursites, doença do pescoço para o braço, que é cérvico-braquialgia, lombalgias, e essas doenças elas acontecem porque nós não temos intervalo de descanso. Eu diria que se a cada 2 horas de trabalho, se eu tivesse 10 minutos de descanso, né, e ainda mais aquela 1 hora que eu acho que é necessário para o almoço, seria o ideal. E a sexta, como você falou, a sexta, né, como você falou, também não é absurdo, não. Isso é a melhor condição que a gente possa ter no trabalho, é essa. Quando a gente adoece do trabalho, eu gostaria de chamar a atenção para esse fato, é o seguinte: quando nós estamos trabalhando, nós procuramos um emprego, e nós vamos lá dar a nossa força de trabalho para receber um salário que vai ajudar a gente a sustentar a família da gente. Nós não vamos lá vender a nossa saúde. Então, nós não podemos chegar lá, além de trabalhar, produzir tudo aquilo que a empresa quer, que o patrão quer, nós não podemos ir lá e ficar doente e ficar calado. Então, a princípio, no meu trabalho, eu já falei aqui que nós trabalhamos junto com o sindicato de trabalhadores, então nós orientamos isso. Assim que começou a sentir algum sintoma ou apresentou um exame alterado, ele deve discutir formas de reduzir aquele agravo, seja mudando a metodologia do trabalho, seja, digamos, diminuindo a jornada ou diminuindo a produção, porque é a única forma de você garantir a saúde, senão você vai adoecer e vai vender, digamos assim, para o patrão a sua saúde. E o trabalhador não vende saúde, ele vende força de trabalho. Então, quando tem uma doença, nós sempre orientamos que a doença do trabalho, ela implica em 3 áreas, né, de governo, digamos assim. A saúde, então ele precisa da assistência médica, ele precisa, muitas vezes, do Serviço Único de Saúde, do SUS, e eu oriento que mesmo que o trabalhador tenha um convênio de medicina particular, ele deve procurar o SUS, deve, então,
gerar documentos naquela unidade de saúde, fazer exames, passar em consulta, porque lá na frente, quando ele tiver incapacidade para o trabalho, que ele tiver que ir para o INSS, ele deve apresentar provas, apresentar documentos que comprovam a doença e deve apresentar documentos que comprovam que está em tratamento. Ele faz um documento chamado de CAT, né, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho, ele dá entrada no INSS, fica afastado enquanto está em tratamento e depois que ele retornar ao trabalho, se ele receber o benefício referente à doença, ao acidente de trabalho, ele entra numa terceira esfera de governo, que é o direito trabalhista. A doença ocupacional, para quem foi afastado, fez CAT, recebeu o benefício correto, que é chamado B91 do INSS, ao retornar ao trabalho, ele tem 1 ano de estabilidade do emprego. E isto é importante, por quê? Porque ao retornar, ele deve ir para uma outra função, e nessa outra função que não mais causa doença, então não é correto o trabalhador afastar de uma doença do trabalho e voltar para a mesma função. E muito menos ainda, trabalhar doente. Eu encontro muitas vezes na rua e em alguns lugares que eu frequento, a pessoa lá com aquela tipóia no braço, com o punho engessado, imobilizado, e continua trabalhando. Aqui está errado, ele teria que se afastar daquela função. Se não é caso de afastamento do trabalho, afasta da função, tira daquela função que está adoecendo e vai para outra função, antes de que ele seja preciso afastar do trabalho e antes de que ele tenha uma sequela e fique, então, com um dano para o resto da vida. Então, a prevenção também está na conduta que a gente tem que impor até para poder defender a saúde do trabalhador. Acho que essas mudanças que estão sendo propostas na CLT e na Previdência será de muito prejuízo para o trabalhador, porque vai favorecer a doença, vai dificultar o tratamento e vai também dificultar aquela iniciativa de buscar o tratamento, como você perguntou no começo desse período do programa, que a pessoa fica com medo de ir ao médico porque ele tem medo de perder o emprego. Aí ele não vai e acaba perdendo o emprego. Então, eu falo que é o contrário. Ele deve registrar a doença do trabalho para que, se ele, por acaso, sofrer alguma pressão ou perder o emprego, ele tem como ter um ressarcimento desse prejuízo, ou, muitas vezes, quando ele já adoece a ponto de perder a capacidade de trabalho, que é a incapacidade, ele vai receber benefício da Previdência Social e, para isso, precisa documentar. Tá? Doutor Tarcísio, eu gostaria de... tinha falado anteriormente, a questão que eu sei que o doutor também já fez muitas palestras sobre, que é a questão de acidente de trabalho. Como é que se dá a prevenção nisso, do ponto de vista da saúde do trabalhador? Bom, a prevenção passa por jornada de trabalho não muito longa, por intervalos, por estar bem alimentado, por ter boas relações. Uma pessoa enraivecida por alguma situação de desentendimento com o chefe ou com o patrão, ele fica nervoso, ele fica agitado, ele tem mais tendência a sofrer acidente. Um trabalhador que não se alimenta adequadamente, imagina 15, 20 minutos para você se alimentar, você vai engolir muito mal e comer muito menos. Então ele vai adoecer, ele pode ter uma crise de hipoglicemia, ele pode facilitar ele se acidentar numa máquina ou ter uma queda, né? E também a questão da pouca alimentação e o excesso de trabalho, que vai gerar o estresse que altera o comportamento também, que ele se revolta e uma hora ele se rebela, né? Doutora Raquel, o equilíbrio, a alimentação equilibrada e a saúde mental sobremaneira reflete nessa questão que nós estamos conversando aqui sobre o acidente de trabalho. Não uma mente equilibrada, uma pessoa mais bem alimentada, evidentemente que é uma grande prevenção, não? Sim. O equilíbrio aí tem que ocorrer em todos os âmbitos, né? Eu observo, por exemplo, os meus alunos. Eu sou professora, dou aula no curso noturno da Faculdade Unipaulistana, e os alunos geralmente trabalham durante o dia e vão para o curso à noite. Muitos, às vezes, só conseguem voltar para casa 1h da manhã e, no dia seguinte, está acordando de novo às 5 para ir para o trabalho. Então, obviamente, que eles deitam na sala de aula e eles dormem. Fica difícil, em alguns dias da semana, controlar o sono, né? Mas é o que eles precisam, ou são as condições que eles têm para conseguirem concluir os estudos. Então, eu fico imaginando que esse aluno, na sexta-feira, dependendo do local ou do serviço que ele realiza no trabalho, ele está, sim, propenso a cometer um erro, né? Seja um erro no trabalho mental
ou seja, um erro no trabalho manual, e isso pode, claro, causar um acidente que envolva apenas a ele ou um acidente que envolva outras pessoas. Então, é muito complicado, porque, por exemplo, até, eu sei que não vamos ter tempo de abordar esse assunto, mas até a questão, por exemplo, da terceirização do trabalho, porque o trabalhador terceirizado ele fica muito à mercê do trabalho para garantir o dinheiro dele. Então, é preciso um equilíbrio e é preciso também de políticas que acolham esse trabalhador, para que ele consiga estabelecer um equilíbrio saudável entre trabalho, vida pessoal e saúde física. Diria mesmo que o equilíbrio é tudo. O sucesso reside no equilíbrio. Eu queria aqui agradecer imensamente a doutora Raquel, que falou que nós vamos ter tempo. Nós não vamos ter tempo hoje, porque doutor Tarcísio e doutora Raquel voltarão ao WTC 60 Minutos, porque a saúde, a física, a saúde mental, que são nossas vidas, esse tema não se esgota. Então já está aqui, já estão convidados, vão retornar e nós vamos continuar com esse papo salutar. Salutar é um bom termo, hein? E esse papo salutar e esse papo muito edificante sobre nós mesmos, sobre saúde, né? Saúde somos nós, né? Agradecer muito ao doutor Tarcísio, a presença dele aqui. Doutor Tarcísio, que é meu amigo de longa data, doutora Raquel, que já é parte do programa. Doutor Tarcísio, alguma consideração? Bom, eu queria agradecer o convite, agradecer aos nossos telespectadores que dispensaram esses minutos aqui para o nosso papo salutar, como você bem disse, e deixar confirmado que assim que tiver uma oportunidade eu terei imenso prazer em voltar no seu programa e está de parabéns. Tá? Nós somos amigos já de há muitos anos e só temos colecionado sucesso e que continuemos assim. Doutor Tarcísio, doutora Raquel. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite para estar aqui novamente e reiterar que, numa próxima oportunidade, pode contar com a minha presença e que, sobre a saúde, equilíbrio é tudo. Olha, gente, vou dizer uma verdade para vocês internautas que estão nos vendo, é o seguinte, esse pessoal que está aqui, isso é um time vencedor. É um time vencedor porque a proposta é vencedora, a proposta é boa, a proposta é um país pujante e um país que cresça com saúde, com equilíbrio. Agradecer novamente aos dois, consignar aqui, já está consignado o nosso convite para voltar. Agradecer a você, internauta, que esteve conosco até agora e dizer que terça-feira que vem estaremos de volta com mais um assunto de grande interesse para você, aqui no WTC 60 Minutos, pela Demais, a TV do nosso tempo. Obrigadão, fiquem na paz.